Fala Brasil, TV Imperial no ar e cara, hoje um vídeo diferente aqui no canal. Esse vai ser meu primeiro vídeo de história internacional e quero saber de vós, MC, o que acha da ideia, beleza? Então, hoje eu vou contar a história de Joshua Abraham Norton, o primeiro e único autoproclamado imperador dos Estados Unidos. Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Contando com Donald Trump, os Estados Unidos tiveram 45 presidentes. Mas em um certo momento de sua história, eles também tiveram um outro chefe de Estado, que embora não reconhecido oficialmente, era amado pelo povo da Califórnia. No século XIX, Joshua Abraham Norton proclamou a si mesmo Norton I, imperador dos Estados Unidos. E por quase 25 anos, ele acreditou na ilusão, reforçada pelo povo da Califórnia, de que de fato governava. Nascido na Inglaterra em 1819, no ano seguinte ele foi com seus pais, John Norton e Sarah Norden, para a África do Sul, onde passou sua juventude. Em 1848, após o falecimento de seu pai, Joshua herda uma grande fortuna. Ao invés de assumir os negócios da família, ele decide viajar pelo mundo. Já em 1849, com seus 30 anos de idade, ele se muda para São Francisco, nos Estados Unidos. Ao contrário da maioria que naquela época partia para a Califórnia em busca do ouro, ele não foi com os bolsos vazios. Ele chegou ao porto com $40 mil e com esse capital se estabeleceu nos negócios imobiliários e de importação. É dito que Norton chegou a acumular $250 mil, uma quantia monstruosa para a época. Porém, sua ruína financeira veio tão rápido quanto seu sucesso. Com a expectativa na alta do preço do arroz, quando a China proíbe a exportação do grão, Norton aposta muito dinheiro em um grande golpe de especulação, comprando quanto pôde do grão para monopolizar o mercado local. Como ele previu, realmente o preço disparou. Mas antes que ele pudesse tirar qualquer proveito disso, 2 navios carregados com grão chegaram ao porto. Foi uma aposta muito alta e ele perdeu, entrando em falência. E de 1853 a 1857, ele tentou reverter juridicamente a compra que havia feito. Nesse período, já era visível que, além da fortuna, ele também havia perdido seu equilíbrio mental. Ele desapareceu por algum tempo, até que em 1859, falido, louco e descontente com as estruturas legais e políticas dos Estados Unidos, Norton decide tomar uma atitude e envia cartas às redações dos jornais da cidade. E nessas cartas, ele proclama-se Norton I, imperador desses Estados Unidos. Em tom de ironia, o editor do San Francisco Bulletin decide publicar o assim chamado decreto. No imperativo pedido e desejo da larga maioria dos cidadãos desses Estados Unidos, eu, Joshua Norton, declaro-me e proclamo-me imperador destes Estados Unidos. E em virtude da autoridade a mim conferida, ordeno aos representantes dos diferentes estados da União que se reúnam no salão musical da cidade no dia 1º de fevereiro próximo. Como era de se esperar, seu comunicado não chamou a atenção nem de Washington, nem dos outros governadores. Assim como sua carta ao comandante do exército americano, ordenando a rápida invasão e dissolução do Congresso, não foi obedecida. Porém, isso não impediu o agora imperador Norton I de conquistar a simpatia do povo da Califórnia. Ele acordava cedo, vestia um velho uniforme militar que ganhou da penitenciária da cidade e partia para sua patrulha diária. E nela, inspecionava a polícia para ver como estava seu serviço, as condições das calçadas e teleféricos, acompanhava o andamento das obras públicas e cobrava que os regulamentos da cidade fossem respeitados. À tarde, voltava para seu quarto, em uma pequena pensão onde passou a viver após perder tudo. Lá, emitia seus decretos e despachava a correspondência, escrevendo até mesmo para a Rainha Vitória da Inglaterra. E isso porque um dos sonhos desse carismático e amado louco era convencê-lo a unir as duas monarquias por um casamento. A população de São Francisco simplesmente amava o cara. Óperas, teatros e restaurantes reservavam lugares para ele a fim de conseguirem sua aprovação imperial,
e assim que conseguiam, colocavam logo na entrada: por nomeação de Sua Majestade Imperial, Norton I dos Estados Unidos. Mesmo sem $1 no bolso, Norton passou seu reinado comendo do bom e do melhor. As melhores lojas da cidade ainda aceitavam a moeda que o próprio monarca fazia. Ele passou a ser tão importante na vida social de São Francisco que lhe foi permitido emitir títulos. E até uma pequena quantia anual, o governo da cidade passou a destinar ao imperador para que cuidasse de suas necessidades. Ainda lhe foi permitido revistar os cadetes da Universidade da Califórnia, ganhou lugar de honra em várias instituições, teve destaque em festas públicas e a polícia, nas paradas anuais, ainda o permitia marchar na liderança. E quando saía pelas ruas de São Francisco, sua guarda de honra, formada por 2 cães de vira-lata, sempre estava por perto. Famosos pela capacidade de manter a população de ratos sob controle, Boomer e Lazarus eram companhias constantes. Todo esse carinho com a figura do imperador era também um protesto político. Isso porque naquela época, o governo americano fazia da Califórnia um canto semi-esquecido, visto até com descaso por alguns políticos. Assim, o reconhecimento de autoridade em outra figura, que não fosse o presidente ou governador local, e ainda mais sendo um monarca, demonstrava o descontentamento político do povo da Califórnia. O primeiro e único autoproclamado imperador americano também era um homem de ideias visionárias, como quando os Estados Unidos mergulharam na Guerra de Secessão em 1861. Na ocasião, convidou os presidentes Lincoln, dos federalistas, e Davis, dos confederados, para uma reunião onde serviria de mediador para buscarem a paz. Porém, ninguém compareceu. Já em 1869, ele mostrou uma ideia inimaginável para a época, quando ordenou que uma ponte fosse construída através da Baía de São Francisco. As pessoas riram de sua até então ridícula proposta. Entretanto, a famosa Golden Gate virou realidade em 1936. E em reconhecimento à ideia, há uma placa em honra do imperador. E ainda sobre a ponte, projetos para renomeá-la como Ponte Imperador Norton chegaram a existir. O autoproclamado imperador americano também achou tempo de opinar sobre assuntos internacionais. Certa vez, ele tornou público que o México havia implorado para que o governasse. Em resultado disso, ele adicionou Protetor do México ao seu fictício título. Porém, seu protetorado não durou muito tempo e logo largou. A justificativa era de que era impossível proteger nação tão inquieta. E na noite de 8 de janeiro de 1880, a caminho de uma palestra na Academia de Ciências da Califórnia, o imperador desmaiou em frente à igreja de Santa Maria, sendo logo levado a um hospital. Porém, faleceu antes que pudesse chegar ao socorro. No dia seguinte, o San Francisco Chronicle publicou seu obituário em primeira página. Em tom de luto, o artigo dizia: na calçada, na escuridão de uma noite sem lua, sob chuva pingando, Norton I, pela graça de Deus, imperador dos Estados Unidos e protetor do México, partiu dessa vida. O povo da Califórnia, que o honrou em vida, continuou a ser seu súdito após sua morte. Bandeiras a meio mastro, lojas fechadas e milhares de pessoas em um longo cortejo fúnebre prestando suas últimas homenagens ao primeiro e único imperador americano. E em 1934, 154 anos após sua morte, seus restos foram movidos para o cemitério de Woodlawn, em Colma. Na ocasião, mais uma vez a cidade lhe rendeu homenagens, e sua cerimônia teve todas as honras militares. E em sua lápide está gravado: Norton I, imperador dos Estados Unidos, protetor do México, Joshua A. Norton, 1819-1880.